começando mais um Ed 3, o seu podcast da Liga de Basquete Norte-Americana. Sejam todos muito bem-vindos. Este é mais um episódio do meu, do seu, do nosso podcast de NBA, o Ed 3. E hoje, no aniversário, numa data especial do nosso querido ídolo Kobe Bryant, não poderíamos estar com convidados mais do que especiais para abrilhantar este episódio conosco. Não farei cerimônias e deixarei que eles se apresentem. Sejam muito bem-vindos, meus queridos amigos. E dessa vez ele não está falando de mim. Não fala da gente. Bem, amigos do Bola Presa, eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Hoje somos convidados, então não preciso fazer uma introdução agora falando tudo que a gente vai conversar na próxima hora. O Rafael pode fazer isso. Boa. Bem, eu obviamente não vou esquecer dos meus parceiros aqui. Estamos mais uma vez também juntos, né? Gabriel Spangero e Michel Braga neste episódio. E pela próxima hora, como o Denis já trouxe e já falou, vamos falar aqui um pouquinho do Bola Presa e também um pouquinho dessa Free Agents que hoje parece que desatou o nó, né? Parece que a off-season aí agora desce do barranco e as coisas acontecem graças à definição do Brooklyn Nets com Kevin Durant. Não sei se vocês estão muito afins de falar de Kevin Durant, mas podemos tocar nesse assunto em alguns momentos ou não. Acho que eu tô um pouco mais disposto do que eu tava nas últimas semanas, porque pelo menos a gente tá falando de uma coisa mais concreta. Aconteceu alguma coisa, mesmo que essa coisa aconteceu seja Nada. vai ficar tudo igual. Mas pelo menos tá definido que vai ficar tudo igual. Só pelo ter uma definição e não viver no mundo da especulação mais uma vez, eu tô um pouco aliviado. Então, estamos felizes, eufóricos de falar sobre absolutamente nada. É a conclusão mais chata, é a conclusão mais nada, mas é uma conclusão. Então, Eu lembro da temporada passada, quando vocês estavam fazendo o preview, do quanto vocês demoraram, né, tipo, pra falar dos Sixers com a indefinição do Ben Simmons. E do tipo, não, semana que vem a gente faz o preview dos Sixers e fala um pouco dessa da definição, né, que no caso seria. E quase que aconteceu a mesma coisa, vocês ainda não começaram os previews, mas quase. Tava preparado pra deixar o Nets por último. E a gente fez isso com o Sixers e o maluco foi ser trocado em fevereiro, né? Tipo, que horror. Meio da temporada. Não meio da temporada. Foi trocado e, como bem disse o Danilo, não fez nada. Nada aconteceu. É incrível como às vezes uma indefinição acaba estragando a NBA, acaba imobilizando uma série de discussões que a gente pode ter. É o vazio que atrapalha aí o nosso trabalho. Agora, pelo menos, a gente tem o vazio de uma decisão. Kevin Durant, pelo jeito, fica. Mas a gente acredita até a página 2, né? Isso. Ele pode dar um chilique aí a qualquer momento. Aguardem novas informações. Eles perdem os 5 primeiros jogos e qualquer coisa pode acontecer. Bem lembrado. A capacidade do Nets de escolher gente pouco confiável para o elenco. Hoje eu estava no WhatsApp num dos grupos que eu tenho aqui. Inclusive é um grupo de um fantasy inspirado num formato criado por vocês, viu? Ah, a gente perdeu o controle disso já. Estou lá no meio. Perdeu. Eu criei a primeira liga, eu ajudei a criar a segunda, e aí outro dia me falaram da Liga 12. Esse é o nosso legado. O comissário lá é fãzaço de vocês aí. Ele ele falou que vem na pelada de vocês aí em breve. Aí, o Pedro do Uma Chance. Até mandando sim. Sábado que vem, tamo lá. Muito bem. Não, mas diga, você viu alguma coisa no grupo do WhatsApp? Isso. E a gente vi no grupo do WhatsApp. Brooklyn Nets solta a nota dizendo que Kevin Durant fica. Primeira coisa que eu pensei, daqui a meia hora Kevin Durant solta a nota dizendo que não fica, que não é bem assim, entendeu? Porque não dá para confiar nesses caras, né? Pois é. Bem. Muito bem. Bom, antes de falarmos deste vazio e desta notícia que iniciou a nossa terça-feira, vamos falar um pouquinho sobre o Bola Presa. Acho que a ideia aqui é bater um papo com vocês, conversar, entender um pouco como começou tudo isso. Acho que ouvindo o podcast de vocês,
E como o Danilo bem diz, toda vez no Carimbo do Jabá, vocês começaram com um blog, né? O Bola Presa ainda é um blog, né? Mas como que foi isso? Como que vocês se conheceram? Da onde surgiu a ideia? Como é que foi surgindo as coisas e como é que vocês foram criando tudo isso que vocês, como bem disseram, trazem hoje já quase como um legado aí? A gente se conheceu, né, para começar, na escola, a gente estudava junto lá em São Bernardo do Campo, que é onde o Danilo nasceu, e eu não, mas eu estudava lá, e a gente tinha o quê? 15 anos, né? 15 anos. 15 anos. Então foi no ensino médio, a gente se conheceu, se deu muito bem logo de cara, a gente virou grandes amigos, e uma das muitas coisas que a gente tinha em comum era o basquete, a gente gostava muito de basquete, de assistir, de jogar. Então a gente jogava muito basquete na escola, matava aula junto para jogar basquete. E Não façam isso, crianças. não façam isso, mau exemplo, Mas se quiser, pode. se quiser, eu não vou, né, não vou dedurar ninguém. E falar de basquete sempre foi um hobby nosso, a gente gostava muito, a gente passava madrugadas conversando no ICQ sobre tudo que tá acontecendo na NBA, sem assistir os jogos, né? Porque a gente assistia o jogo que passava na ESPN, que era às vezes um por semana ou 2 por semana, e o resto a gente ficava no site da NBA atualizando, vendo o que estava rolando, lance a lance, os box scores com as estatísticas, lia umas notícias em inglês e ia discutindo, ia conversando e passava madrugadas em claro falando de coisas que adolescentes falam e basquete junto. Lembrando que se o basquete era uma das paixões que unia a gente, a outra era a escrita. Nós dois gostávamos muito de escrever. E aí, quando alguém não conseguia assistir NBA naquele dia, o outro ficava reportando tudo que estava acontecendo em verdade. textos longuíssimos. E a gente se trocava esses e-mails, essas mensagens de CQ gigantes, contando sobre o que o outro tinha perdido em termos de basquete. E aí, muitos anos depois, a gente se conheceu com 15 anos, então era 2001, mais ou menos. Em 2007, a gente tinha acabado de sair da faculdade, a gente fazia a faculdade de letras. Porque a gente gostava de escrever. E aí a gente desistiu, porque, né? Muito bom. Porque não se escreve na faculdade de letras. E a gente tava meio perdido, a gente não sabia ainda que outra faculdade a gente ia fazer. Eventualmente o Danilo foi fazer filosofia, eu fiz jornalismo, mas a gente tava num período entre faculdades, meio perdido na vida. E era o auge dos blogs, né? Então era muito fácil criar um blog, tinham blogs de sucesso, a gente gostava de escrever, a gente trocava mensagens longas sobre a NBA, então meio que por que a gente não faz isso? A gente não transforma nossas mensagens em textos e publica num blog e vê no que dá. E demorou um pouco, porque a gente só queria fazer quando a gente tivesse um bom nome. Então foram uns meses até a gente realmente ir lá e criar o blog, porque quando você cria o blog, na época no Blogger lá do Blogspot, você tinha que dar o nome, claro. Você cria o URL, faz. E a gente não conseguia, porque a gente não tinha um bom nome. E a gente não queria que o nome fosse em inglês. Então a gente pensou em vários, tipo Double Dribble, Né? que é D&D também. Mas não, tinha que ser em português. E aí em algum momento, não sei porquê, a gente pensou em Bola Presa e... E se você, amigo ouvinte, acha Bola Presa um nome ruim, é porque você não sabe quais eram os outros. Não. Eu ia fazer exatamente Exatamente. essa pergunta. Quais foram os outros? Porque a gente também tem alguns nomes bem esdrúxulos que a gente pensou, mas eu queria ouvir tipo, se vocês lembrarem, claro, quais as belezas que saíram desse processo criativo. O que eu lembro é Double Dribble. É. Que eu lembro que eu gostava. Os outros eram tão ruins que acho que a gente só esqueceu com o tempo, né? Porque os outros é o que todo mundo usa até hoje, né? Você tenta pegar alguma coisa que é uma expressão do basquete que seja também um bom nome. Então, sei lá, turnover, qualquer coisa que... O Rebote já existia, O né? Rebote já existia, que era era do Rodrigo Alves. Era um blog de sucesso do Rodrigo Alves. E, não sei, a gente ia pensando nesses nomes e ou não era bom, ou não era exatamente o que a gente queria, não tinha a pegada certa, ou era inglês. E Bola Presa tinha... Bola presa é uma coisa entre duas pessoas, né? São dois jogadores que dão a bola presa, então é uma dupla. É uma jogada meio cômica também. Tipo, dois jogadores agarrando a bola ao mesmo tempo, cada um puxa para um lado, é meio ridículo. E a gente tinha essa ideia de fazer um blog bem humorado,
que é diferente de ser um blog humorístico. né? Então era sobre basquete. Mas no texto do basquete a gente tentava ser leve, fazer umas brincadeiras. Eu acho que até relendo coisas antigas que eu não gosto, porque eu acho tudo ruim. Às vezes a gente forçava um pouco a barra, porque não, tem que ter uma piadinha no meio. Meio que não precisava. Mas a gente queria que fosse. Que as pessoas dessem risada enquanto elas lessem. Quando a gente criou a Bola Presa, a gente teve que pensar em qual era a voz que o Bola Presa teria, né? O que a gente estaria acrescentando na cobertura de basquete que não se fazia por aí. E a gente imaginou textos longos, análises longas e humor. Isso. Nem sei se é uma boa ideia, mas pelo menos era uma coisa diferente e a gente comprou essa identidade e mantivemos como blog por muitos anos. E era também o que a gente. Isso a gente faz até hoje. Que eram as coisas que a gente gostava. A gente gostava de escrever, a gente era muito fissurado em humor, Né? de procurar tudo que era comédia de humoristas diferentes e discutir humor, era um assunto bem recorrente entre a gente. Então, escrever basquete, humor, textos longos, a gente gostava de ler textos longos, gostava de escrever textos longos. Então, a gente meio que fez o blog que a gente queria ler. E que não existia, porque, na verdade, tirando o rebote e talvez um ou outro que a gente nem sabia que existia, porque era também difícil encontrar outras coisas, A cobertura era muito escassa. era muito escasso, não tinha tanta coisa sobre a NBA em português. Então Nessa- foi isso que a gente eu- fez. Eu acho que essa parte do nome é uma das mais difíceis, né? A gente também demorou um pouco para entender. E fizemos uma pesquisa de mercado, fizemos um formulário para a galera para entender vários nomes. Um dos, você falou do rebote, né? A gente tinha colocado, surgiu um Rebodank no meio do caminho, Legal, alguma legal. coisa em relação a Dichuá. E aí a gente pegou um pouco Luz, também câmera, dessa NB Action. Luz, câmera, NB Action também era. Eu acho que essa é uma marca registrada. Não poderia registrar. E aí, Tem esse acho que problema. foi bem na ideia de vocês. Pô, é uma dupla no nosso. É um trio. Um trio É, de 3 bolas de 3 pontos, e aí deu tudo certo. Perfeito. tinha algum que era legal de 3 que eu lembro com a gente. Triple, alguma coisa, mas era uma expressão em inglês. Mas eu lembro que tinha a ver com bola de 3. Mas a gente largou a mão. Triple threat? Não Mas- lembro. Era alguma coisa. É que a gente deu a sorte de quando a gente começou, era tudo mato. Qualquer nome era novo, Qualquer tirando o nome rebote. era novo. Hoje em dia você tem que procurar pra ver se tem URL, pra ver se já tem uma conta no Twitter. Então dá um trabalho maior, né? E no Twitter tem tudo. Nossa, Tem qualquer tudo. coisa, exatamente. Qualquer Acho que coisa. uma das coisas que para mim é a expressão do que vocês falaram de fazer análises e ter textos longos, na verdade, acaba que viram análises muito bem aprofundadas, mas que traz também o humor, e que, cara, eu já escutei N vezes, inclusive os antigos, e ver os antigos também é muito bom, que são os prêmios alternativos, cara. Acho que é algo que vocês fazem que é sensacional e que eu sei que vocês começaram escrevendo os prêmios alternativos, não foi a ideia de iniciar no podcast, né, para depois ir pro texto, foi o contrário, né? A gente começou em texto, nem lembro que ano foi, mas é um jeito de celebrar o banal da NBA, né? As coisas engraçadas e tem o lado humorístico que eu acho que é bem importante, é para dar risada, mas é o lado também de não deixar esquecer, sabe? Eu acho que a NBA acontece tanta coisa que eu fico às vezes meio obcecado com isso, tipo, vão tudo esquecer. Tudo esquecer. São 82 jogos para todos os times o ano inteiro e muita coisa só vai ficar para trás porque é informação demais. Só que no meio disso tudo tem uns jogos muito legais e tem jogadas bizarras, tem frases absurdas, tem estatísticas que não fazem sentido. Então o legal foi por isso que eu criei o Filtro, que é uma sessão para assinantes, que é só uma compilação dessas coisas. A gente fazia semanalmente, depois tentou fazer mensalmente, hoje a gente faz quando dá. E um podcast que é o Museu de Relevância Temporária, a mesma ideia, e os prêmios alternativos são a mesma coisa. É tudo tentar guardar em algum lugar essas coisas pequenas e banais, mas muito divertidas, e que no fundo são parte importante do que faz a gente gostar de NBA, né? A gente lembra depois da final, dos grandes atuações, mas isso não tá no dia a dia. Isso é uma vez por ano.
A gente, para sobreviver no dia a dia da NBA, você tem que gostar dessas pequenas coisas. E é isso que os prêmios relembram. E eu chequei aqui, a Presa como Blog começou em 2007 e você já fez os prêmios alternativos da temporada 2007-2008. Sério? Então tá lá desde o começo, eu nem lembrava. Nossa, eu achava que era mais recente também. Vamos transformar em podcast? A gente tem conteúdo. Pois é, fazer os prêmios velhos, né? A gente faz os prêmios velhos. Prêmios alternativos de 2009. Ninguém lembra. O podcast em si só começou a partir de 2011. Então, a gente já tinha 4 anos de blog quando a gente gravou nosso primeiro episódio. Que é assim, inaceitável. Inaceitável, horroroso. Mas aí se vão 11 anos de história já também de podcast. Nossa, é muita coisa. É muita coisa. E onde que a NBA e o basquete fisgou vocês? Porque como vocês mesmos falaram, que era difícil lá atrás, né, ter acesso à informação. Eu, por exemplo, fui fisgado assistindo na Bandeirantes o Chicago Bulls do Jordan batendo no Utah Jazz e no Seattle Supersonics lá depois que ele voltou do beisebol. Eu tinha lá meus 8, 9 anos na época, torcendo contra o Chicago Bulls, porque eu sempre tive esse hábito de torcer contra o favorito em tudo. Mas pô, era difícil, né? Ainda mais num país que basicamente só joga futebol, é até difícil. Você não vê quadra de basquete, agora ainda vê muito mais, mas sei lá, 30 anos atrás não via tanto, né? Como que fisgou vocês? Comigo foi vendo na TV, mas foi muito aos poucos. Tipo, eu lembro de assistir basquete na Band nos anos 90, lembro de assistir, que minha família só assiste esporte. Meu pai e minha mãe, eles ligam a TV, é esporte, você vai na casa deles, o que tá passando de esporte eles estão vendo. E tudo mesmo, tudo mesmo. E eu lembro de assistir muito basquete nacional, era a época que tinha Paulo e Hortência jogando aqui no Brasil, e eu lembro de assistir muito jogo de basquete, gostava, mas nunca fisgou. Eu assistia de vez em quando, assistia NBA na Band de vez em quando, conhecia alguns jogadores, jogava os jogos de videogame que tinha lá pro Super Nintendo, etc., mas fisgou mesmo quando a NBA estava em baixa, que foi logo depois que o Jordan aposentou. E por algum motivo, um dia eu estava assistindo o ESPN, assisti um NBA Action, e tinha umas jogadas muito legais. Logo depois começava um jogo da NBA ao vivo, assisti o jogo e só meio que tipo, sei lá, semana que vem eu vou ver de novo, e na outra semana assisti de novo, e aí não parei mais. Mas foi muito... Eu sempre assisti esporadicamente. Uma vez desse esporadicamente, eu falei, não, agora eu quero assistir toda hora. Não sei exatamente o que foi, mas foi isso. E era a época que o Lakers estava em alta, com o Kobe, com o Shaq, e aí por isso que eu torço para eles. O meu caminho é parecido até. Eu fui fisgado como criança lendo uma reportagem de jornal, porque eu era uma criança que queria estar dentro do Zeitgeist. Então... O jornal falava que ia ter eclipse, eu me preparava para o eclipse. Eu começava a pegar os livrinhos na biblioteca, porque eu queria entender como o eclipse funcionava, e eu fazia um lugar da casa em que eu ia refletir o eclipse na parede, e eu monitorava ele hora a hora, ia desenhando ele. Eu era uma criança muito entediada, e eu queria participar dos grandes eventos, então eu ficava esperando ansioso Copa do Mundo, Olimpíada. E aí um dia o jornal me disse que ia ter as finais da NBA e que o Houston Rockets ia jogar as finais. E era o que eu precisava. Eu vi a reportagem e fiquei encantado. Já passei o dia inteiro me preparando para aquilo, assisti o jogo e aí a NBA entrou no meu imaginário. Mas levou alguns anos para a NBA estar presente no meu dia a dia a ponto de eu ser apaixonado pela liga. Eu acho que também teve a cabo passar um pouco mais e ter mais internet, né? Era praticamente impossível você mergulhar na NBA de fato sem acesso à internet. Porque eu lembro de começar a assistir nessa época aí de 99, mais ou menos, e bate curiosidade. Os narradores comentam alguma coisa, você vê um jogador que você gostou e se acaba aí, às vezes esquece na sua cabeça, mas você pode ir lá na internet pesquisar qualquer coisa. Espera 10 dias para carregar uma foto, mas é uma foto legal, tem uma historinha. Você tinha alguma coisa para ver o resultado de outras partidas. Então, ter acesso à internet ajudou bastante para continuar alimentando essa curiosidade. Tem que ser acessível, tem que ter acessibilidade. Acho que é por isso que a gente está vendo aí um
boom de novos torcedores no Brasil, porque agora é muito acessível. Você assiste onde você bem entender, na internet, na televisão, na TV aberta, na TV a cabo. Agora o desafio é outro, né? Agora o desafio é que você não sabe pra onde olhar. Você começa a ver NBA agora, é tipo, qual dos 80 podcasts eu escuto? Qual das 60 contas no Twitter que estão me recomendando esse minuto eu devo seguir ou não? Eu assisto NBA em qual desses 8 canais? Você não sabe nem pra onde olhar. Agora a questão é a qualidade, né? Porque você tem que escolher a quantidade tá aí. o certo. Mas Até narração em coreano temos no League Pass. Tem narração em coreano. Para os K-popers. Até os K-popers são bem atendidos com o League Pass e com a difusão da NBA pelo mundo. Mas muito bem. E, assim, acho que o Denis falou um pouco né, de como começou a torcer pelo Lakers, mas, assim, quanto que vocês realmente se deram conta do tipo, putz, eu sou um torcedor mesmo? Igual, acho que o Denis tá com a camiseta agora do Mamba aí, tá em homenagem ao Kobe, mas quando que vocês realmente falam, puta, eu torço pelo Rockets, eu torço pelo Lakers, eu particularmente torço desde que comecei a NBA e acompanho a NBA, torço pro Sacramento Kings. Nossa, não é sim. possível. Você que devia estar aqui contando sua história de origem. Onde vive, o que come. Mas o tom é aquele, tipo, se desculpando, assim, sabe? Exato. Poxa, exato. O que aconteceu? Mas eu acho que apesar de ter gostado da NBA desde o começo, demorou um pouco pra mim, por exemplo, a realizar isso, do tipo, putz, eu realmente gosto desse time e torço por esse time. Não sei, pra mim, eu não lembro, faz tanto tempo também, né? Eu não lembro exatamente o momento, mas eu acho que deve ter sido playoff. Porque o playoff é mais tenso, né? Então é muito difícil você não se flagrar torcendo pra alguém. Imagino que deve ter sido uma situação assim. Mas eu fiquei fã do Kobe muito rápido. Então acho que torcer pro Kobe foi mais imediato. E aí é meio que automático, né? Você gosta de um jogador, você começa a torcer pro time dele sem perceber. Talvez se ele tivesse mudado de time, teria sido mais difícil. Mas ele ficou a vida inteira lá. Eu não sei quando exatamente a torcida pelo Kobe virou uma torcida pelo Lakers, mas deve ter sido aí logo nos primeiros playoffs que eu vi. Da minha parte foi uma decisão bem arbitrária mesmo. É o uniforme mais bonito. Eu abri o jornal e o Rockets já tá numa final, eu assisti aquele jogo, o Rockets foi campeão, e eu falei, tá bom, esse é meu time. Era só isso, era uma criança, era tudo que eu precisava, era escolher. Mas você, né? Coitado. Mal sabia você, né? O que vinha pela frente. Não sabia que era a última vez que você ia ter visto o Rockets campeão. Eu fui amaldiçoado com uma pequena alegria, né? Me deixaram sonhar. Mas acho que eu só me percebi realmente que eu me importava, que não era só uma escolha, quando o Yao Ming foi draftado. Porque aí eu comecei a acompanhar o dia a dia e eu via cada jogo. A gente estava falando aqui de acessibilidade e o Yao Ming tornou o Rockets muito acessível. Porque a China transmitia todos os jogos e aí tinha aplicativos piratas chineses que a gente tinha acesso no Brasil e conseguia ver as partidas. Então eu comecei a assistir o dia a dia da minha equipe pela primeira vez. E ali eu já estava apaixonado. Mas, curiosamente, acho que eu nunca fui tão pouco torcedor quanto agora. Porque agora eu me importo menos. Agora eu tô muito mais... Virou trabalho. Eu tô mais focado no resto da NBA, né? Eu tô sempre assistindo os outros times. Eu sempre tenho uma pira nova. A temporada passada eu fiquei pirado com o Jazz. Sei lá o que aconteceu. Eu fiquei assistindo muito jogo do Jazz, porque eu queria escrever um texto que eu nunca escrevi. E aí o Rockets acaba vindo em segundo plano, assim. Eu acho que eu era mais torcedor do Rockets há 10 anos atrás do que eu sou hoje. O Denis, ele tá falando isso até o primeiro playoffs aí, que o Rockets voltar e passar da primeira rodada. Pode ser. É verdade também, porque eu me sinto assim com o Lakers. Mas aí quando o Lakers foi pros playoffs com chance de título lá na bolha, aí eu tava bem envolvido. Mas aí dá errado no ano seguinte, e é meio que, que droga, né? Mas não sofrimento, sabe? É outro tipo de relação. Mas quando tá brigando por alguma coisa, tá no meio de um jogo importante... Aí você se pega torcedor de novo. É que eu não sei o que isso é.
Não vou saber por um bom tempo. Nessa conversa porra, eu tô torcendo pra um time específico, acho que eu me sinto um pouco excluído da conversa, porque, cara, hoje eu ainda não consigo me falar, pô, eu torço especificamente pra um time. Eu gosto muito do basquete, eu comecei a jogar basquete, eu jogava pela Grande Barretos, nosso maravilhoso time, quando eu tinha meus 10, 11 anos. Meu pai sempre falava muito do Chicago Bulls, porque, pô, Jordan e tudo mais, a gente vai direcionando, mas assim, cara, hoje é muito mais pra mim acompanhar o espetáculo e tudo mais. Hoje não consigo, não tem assim, pô, quero assistir esse cara. Então, assim, o espetáculo é muito grande da NBA, né, cara? O nível é muito alto, dá pra fazer isso, né? Não é todo lugar que dá. Eu não conseguiria assistir, por exemplo, com o futebol brasileiro sem torcer pro Corinthians. Porque é a única coisa que me atrai. O resto é Teve uma época muito específica que eu acompanhava o LeBron James, na época do Miami. Porra, acompanhava ele. E aí, mas agora, cara, é uma coisa assim, que você acompanha muita coisa, é um nível muito alto mesmo, igual vocês comentaram. É muito jogador bom, é muito time interessante e histórias boas acontecendo o tempo inteiro, novos times sendo formados, jogadores jovens muito legais brotando do chão a cada temporada. E eu acho que você torcer pra um time ruim deixa isso muito explícito, né? Quem torce pro Kings deve saber. Você começa a assistir muito jogo do seu time, você começa a se sentir podado. Parece que você tá perdendo o que tem de mais legal na liga. E, tipo, eu não acho que ninguém pensa isso no futebol brasileiro. Você não torce, sei lá, pro Flamengo e pensa assim, nossa, se eu não tô vendo o jogo do Palmeiras, eu tô perdendo o espetáculo. Ninguém se importa com isso, mas na NBA sim, você tá perdendo os melhores estrelas se você torce pro Kings. Tá rolando Warriors e Celtics ao mesmo tempo do jogo do Kings. Warriors e Celtics. E o Kings tem um agravante, né? Que além deste ponto técnico, você ainda tem um agravante do horário. Porque os jogos do Kings geralmente são os últimos jogos. Né? Então... Você tá acordado às 2 da manhã vendo o Kings, você tá de castigo, né? Minha esposa que eu diga. Esse ponto que vocês comentaram agora sobre as histórias acontecendo, né? Quando eu comecei a acompanhar muito mais no detalhe a NBA, agora quando a gente se juntou, eu acompanhar uma temporada inteira foi a primeira vez. Antes era só playoffs, você acompanha playoffs, mas você perde um puta de um conteúdo no meio do caminho que você vê as histórias sendo contadas, né, cara? Isso também é uma coisa muito bacana que acontece. Cada temporada entra um draft, um cara muito espetacular, foi, pô, o caso do Evan Mobley no Cavs esse ano, que foi uma história bem bacana. Cara, foi assim, acho que a gente acaba perdendo um pouco de conteúdo quando a gente olha, só playoffs, que são os jogos que importam. Cara, são os principais, mas tem 82 jogos pra trás que conta muita coisa. É que se você tenta ser muito objetivo, o esporte inteiro acaba perdendo o sentido, né? Então você vai lá e... É aquela velha pergunta do pessoal que não acompanha, sabe? Você tá lá todo empolgado pra um jogo, alguma coisa, e chega aquela pessoa que nunca assistiu, começa a fazer umas perguntas que só tira a graça. Tipo, mas vale o que isso aí? Não, estamos no meio da temporada regular, meio que não vale nada. Mas são 82 jogos? E esses times aí vão ganhar alguma coisa? Não, é o 8º contra o 7º. Mas por que você está assistindo? Aí você desanima até de assistir. Mas se você tá lá acompanhando, tem história boa em todo time. E eu acho muito legal. É o que sustenta o dia a dia. E o esporte é uma coisa de dia a dia, né? Copa do Mundo é mais legal? É mais legal, mas tem que assistir todo fim de semana, seu joguinho, acompanhar seu time. Playoff é legal. O jogo 7 é de dar arrepio. Mas o jogo 7 dá mais arrepio se você acompanha o ano inteiro. Isso, você conhece a história que levou até ali, claro. E tem grandes momentos de temporada regular, tem grandes jogos de temporada regular, mas eles não são grandes momentos antes de acontecer. Tipo, um jogo 7 da final já é um momento histórico antes do jogo começar. Porque é um jogo 7 de uma final. Não importa o que acontecer em quadra. Pode ser o pior jogo da história. Tá na história, porque, meu Deus, você viu? É o pior jogo 7 da história da NBA. E vão ter livros sendo escritos sobre isso. Na temporada regular, não. Né? Quando acontece uma coisa espetacular na temporada regular que entra na história, você tem que estar lá. Você tem que estar assistindo um dia, uma quarta de madrugada, o jogo do Kings, porque não. Rolou uma coisa legal aquele dia e pronto. Não rolou. Nunca. Deve ter algum jogo... Aí eu lembro de um jogo que eu tava assistindo e que eu fiquei maluco. Uma virada do Kings pra cima do Bulls.
que foi tipo uma das maiores viradas da história da NBA no ano de novato do Tyreke Evans. Que foi o novato do ano e que a gente tinha certeza que ia ser a estrela daquele draft que por acaso tinha Steph Curry. Por Mas acaso. a gente achou que a estrela ia ser o Tyreke Evans. Porque aquele primeiro ano foi muito bom. Foi muito bom. E ele, como novato, liderou uma virada pra cima do Bulls. E você tinha que estar assistindo um jogo lá, Mas, terça-noite. nem precisa ir tão longe. Pra quem é torcedor do Kings e acompanhou os 10 primeiros jogos da temporada passada, cara, a gente tem um grupo que a gente tá aqui do Sacramento Kings Brasil. Cara, a galera. Um grupo? É um grupo, acreditem se quiser, existe um grupo. E, cara, a gente ficou eufórico. Os primeiros jogos do Kings eram um negócio assim que você falava, nossa, agora vai. Aí é legal isso, né? Era Até muito dar errado, legal. mas tudo bem. A diversão tá em tudo. Eu tô zoando, mas você tem um maior carinho pelo Kings. Eu queria muito que o Kings deixasse de ser Não, horrível. se eu tivesse começado a acompanhar, em vez de começar a acompanhar em 98, 99, começado a acompanhar em 2002, eu era torcedor do Kings. Com... E a minha paixão, Fácil. paixão pelo Kings começa nessa época justamente nos confrontos contra o seu Lakers. Nossa. Porque assim como o Mano Mixer aqui, eu torcia pro, digamos assim, pro inferior, né? Então eu ficava naquele, nossa, eu quero que o Chris Webber dê na cara do Shaq, por exemplo, entendeu? Que ele vá lá e destrua o Shaq, mas não dava. Então foi dali que surgiu um pouco dessa minha paixão. Não, eu teria torcido pro Kings. No videogame eu jogava só com o Kings, não jogava com o Lakers, não. Era muito legal, adorava aquele time. Ou seja, tá perdoado por torcer por Kings, por Blitz. Que você foi sacaneado, né? Foi. Eles deviam ter avisado que era só aqueles anos e acabou. Era só aqueles indivíduos, né? Mas a gente vai voltar, calma. Rumo a play-in, vamos lá. Rumo a play-in, esse ano play-in dá, hein? Eu acho que dá o play-in esse ano. Nossa senhora. Dá pra pelo menos brigar pelo play-in. Dennis, que já é legal, porque chega no último, se chegar no último mês da temporada brigando por alguma coisa, é lucro. Eu não sei se a cara do Danilo é pior te ouvindo falar disso do Kings ou te ouvindo falar do todo ano do Minnesota Timberwolves. Dá pra brigar pro play-in? Ele vai estar em 12º, né, pra brigar pro play-in. Mas não eliminado já. Não, devia ser proibido celebrar a 12ª colocação de uma conferência de 15. Tem regras específicas pro time que não vai pros playoffs há quase 20 anos. Tá bom. Ó, você vê, tá vendo? O Danilo é o cara que fala, nossa, mas você tá assistindo o jogo do 12º colocado por quê? Porque o dia que ganhar, eu vou estar falando, eu vi, eu tava lá. Muito bem. E acho que até pra gente finalizar esse bloco, falando um pouquinho de vocês, conta um pouquinho como que foi essa experiência na temporada passada de narrar os jogos no League Pass. Acho que, vocês fizeram um sucesso absurdo. Acho que especialmente os comentários dos jogos eram sensacionais. Então, conta um pouquinho como foi isso, o que vocês sentiram. Acredito eu que tenha sido uma experiência muito boa. Na NBA House também, né? Comentando lá ao vivo também. Pra gente foi muito legal e foi muito de surpresa. A temporada já estava chegando perto do fim da temporada regular, temporada passada. A NBA entrou em contato com a gente, meio que... Era um cara que trabalha lá, que eu já conhecia faz vários anos, de quando ele trabalhava em outro lugar. E falou, tudo bem, a gente tá com um projeto aqui, vocês querem começar? E era só uma oferta perfeita, tipo... O projeto era uma transmissão de vocês no League Pass, vocês comentam, sem narrador, só vocês dois. Vocês querem? A gente paga tanto, começa semana que vem. É uma oferta difícil de aceitar essa, que é assim, vocês fazem do jeito que vocês querem, da maneira que vocês sempre fazem, vocês só sentam lá e falam. É completamente recusável. Eu lembro que ele falou comigo e eu mandei a mensagem pro Danilo. Eu acho que eu só copiei o áudio, encaminhei pro Danilo. E ficou tipo, você já falou que sim, né? Não, é só o que eu esperava. Você não tá deixando o cara esperar pra ele mudar de ideia, né? E não, foi imediatamente, claro, a gente topa. Mas é que a gente tá nisso desde 2007, então nós somos um projeto de resistência na internet. E a gente já tinha absorvido bem a ideia de que a gente não ia viver com grandes patrocínios e que a gente não ia chegar no mainstream. A gente é mídia independente, a gente faz porque a gente ama.
E a gente conseguiu viver financeiramente desse projeto através dos nossos assinantes. Inclusive assina o Bola Presa. Financiamento coletivo mudou a nossa vida e tornou a Bola Presa possível. E a gente estava perfeitamente confortável com isso. Chegar uma oferta para que a gente chegue na NBA, para que a gente não só trabalhe com a NBA, mas a gente trabalhe para a NBA, na NBA. Muito surreal. Pegou a gente de surpresa. A gente já achava que não iria mais acontecer, e o mais legal é que não precisava acontecer, mas aconteceu e foi realmente um sonho realizado. Então a gente pôde comentar os jogos no League Pass, que foi uma experiência bem difícil, porque a gente não está acostumado a comentar jogos, nenhum de nós é narrador, então a gente teve que ter essa dinâmica de... São 2 comentaristas no jogo, e depois a gente na NBA House, ali sendo o rosto da NBA durante as partidas das finais, que é onde a audiência é maior. Então, foi realmente um sonho e muito estressante e assustador. Foi esquisito. Desde tudo que vocês começaram, né? Como um blog, sem quase acesso nenhum à disponibilidade da NBA, né? Porra, chegar na NBA, né, cara? Realmente eu imagino como é que vocês se sentiram lá, porque devia ser tipo a criança realizando sonhos do presente que queria ganhar no Natal, né? Tipo, meu Deus, vamos. Sem dúvida. Isso é tipo a jornada do herói, porque vocês começaram sem acesso e hoje vocês estão no time das pessoas que facilitam esse acesso, né? E até um depoimento pessoal meu aqui. Eu sou de exatas e eu adoro número, então eu entendo o jogo através de números, estatística, esse tipo de coisa. Mas eu tenho muita dificuldade para entender a dinâmica do jogo, a tática, o que aqueles movimentos que não se descrevem em números, o que está acontecendo ali. E vocês facilitam muito meu acesso para isso, porque vocês estão entre os que conseguem explicar isso muito bem, na minha opinião. Então, fica um agradecimento aqui também. Valeu. Legal, valeu mesmo. Fora para não achar que eu estou fazendo só aqui porque os caras estão com a gente, mas enfim, fica um agradecimento. Mas essa parte da tática é uma coisa que apareceu bastante durante, né? A gente não começou com essa pegada mais tática lá em 2007, quando a gente começou a escrever. A gente não tinha a pegada nem da tática, nem da análise estatística. Até porque tava começando a surgir muitos números lá. E aí eu lembro que quando começou a pipocar vários sites e números que a gente nunca tinha visto, porque foi quando começou a revolução dos números na NBA, aí a gente começou a procurar, ir atrás. E a gente tem sempre um limite, né? Porque a gente não é de exatos. Isso, a gente não é de exatos. A gente depende muito do que tem as outras pessoas explicando pra gente, mas aí a gente começou a ter uma pegada assim, aí com o tempo a gente foi aprendendo de tática, e é um pouco da experiência de criar conteúdo na internet. É muito raro, difícil, ou impossível, alguém que tá pronto e começa. O conselho em geral é tipo, começa. E aí nosso primeiro podcast é horrível, os primeiros textos eu quero apagar todos, a gente não entendia metade do que a gente entende hoje, mas a gente foi fazendo. E pelo menos tinha tão pouca coisa de internet, de NBA naquela época, que o público não percebia também, né? Isso, esqueceu, né? O tempo engoliu, por sorte. Nós nos tornamos pessoas melhores, seres humanos, menos idiotas. Nós éramos adolescentes, a gente falava muita bobagem. Tinha umas piadas que a gente fazia lá com 20 anos de idade. Inaceitável. Que jamais faria hoje. Mas faz parte, foi publicado, fazer o quê? Hoje temos o Dennis Pai, né, Danilo? O Denis Pois Pai é. hoje, agora são... O Denis Agora Pai vocês- reprovaria tudo que o Denis faz. Né? Jamais, demais. Filha minha Agora não vai ter blog. vocês orientam esse pessoal no quadro de vocês também agora, né? Agora tem que aguentar versões antigas de vocês. Os jovens que mandam mensagem são enlouquecedores às vezes. Mas faz parte, a gente lembra como é que era também. Mas a gente durou tempo suficiente, que é uma coisa que eu sempre falo para esses projetos de produção de conteúdo. Se você durar tempo suficiente, você vai ficar bom. Exatamente. Você vai encontrar a maneira de fazer, você vai encontrar a melhor forma de se comunicar. E eu gosto de imaginar que a Bola Presa foi melhorando com o passar do tempo. E com sorte a gente foi presenteado aí com essa oportunidade de falar sobre NBA na NBA. Mas ao mesmo tempo foi um medo que a gente teve nos primeiros jogos que a gente fez lá no League Pass, porque é um formato que a gente não faz, né? Então a gente meio que tinha noção que, os primeiros jogos vão ser difíceis, né? A gente não tá comendo, não é que o narrador vai narrar o jogo e fala, e aí, Danilo, o que tá acontecendo? A gente coordenava e comandava a transmissão.
que ritmo que a gente dá, que ênfase a gente dá para descrever as jogadas. A gente começa a conversar e esquece do jogo, ou tem que sempre ir voltando para o jogo. Não só a gente não sabia, como acho que a gente não tem certeza ainda. Caso a NBA convide a gente de novo essa temporada, não sei exatamente o formato. Mas o último jogo foi melhor que o primeiro. E isso a gente vai descobrindo em tempo real. O esquisito foi voltar para esse lugar de não saber o que fazer. Que com os textos foi lá atrás, com o podcast foi lá atrás. Agora a gente tá tão à vontade fazendo o que a gente faz que foi esquisito começar uma coisa do zero de novo, um formato do zero de novo. Não, sério, a NBA House me deixou completamente pirado, porque no primeiro dia eu tive que fazer o que eu sempre faço, que é falar sobre NBA. Porém, com 2 câmeras diferentes, sabendo para qual das 2 câmeras olhar, enquanto alguém fala comigo num ponto, interagindo com outras 2 pessoas na mesa, que você não tá acostumado a conversar. Com pessoas com quem eu nunca conversei antes, com um DJ tocando música muito alto do lado de fora. Então, chegou um momento em que eu tava no meio de uma frase e eu simplesmente esqueci como essa frase terminava. Eu não lembrava mais. Eu simplesmente travei e fiquei olhando pra câmera, pensando, ok, é agora que me demitem. E aí, no último dia da NBA House, eu já tava perfeitamente confortável. Continuava falando sem problema, com gente tagarelando no ponto na orelha. Então é uma coisa que você realmente aprende fazendo. É que a crueldade do mundo moderno é que tá todo mundo olhando pra você enquanto Tá tudo você aprende gravado, fazendo. tem print de tudo. Isso. Mas Isso é você cruel. aprende fazendo. A gente deu alguma sorte que tinha menos gente olhando quando a gente começou. Acho que esse finalzinho que vocês comentaram era uma pergunta que eu ia fazer para vocês também. E do tipo, para quem tá começando, qual que seria um conselho que vocês dariam? E simplesmente foi, gente, começa. Insiste, Esse vai é fazendo. Insiste, Fica aí, fica aí. Nosso primeiro episódio também não foi dos melhores, foi bem difícil, todo mundo meio travado com uma câmera, tudo bem que é do computador ligada, né? E a gente tá indo devagarzinho, a gente vai indo. Eu tenho um projeto paralelo de podcast sobre jogos de tabuleiro, que chama Tabulice. E aí eu me juntei com o PH, que é o meu parceiro naquele podcast, e a gente resolveu gravar o primeiro episódio. E a gente só sentou e gravou. É horroroso. Ninguém nunca vai ouvir, inclusive. É tão ruim que eu nunca pus no ar. Esse podcast só tá engavetado. A gente só gravou. E aí a gente aprendeu várias coisas fazendo isso. Sentamos uma semana depois e gravamos um outro. O outro era bom bastante, o outro tá no ar, dá pra escutar. Então é o tipo de coisa que você só aprende fazendo mesmo. E se em algum momento ficar tão ruim que você acha que não merece ser publicado, não publica, mas faz de novo. Exatamente. O que não exclui toda a parte de você pensa antes, você cria um projeto, você tem a ideia. Não é simplesmente sentar na cadeira e começar a descobrir as coisas enquanto faz. Mas você vai descobrir coisa enquanto faz. Então, a gente tinha nossas ideias. Tipo, a gente tinha os tipos de texto de basquete que a gente não gostava, os que a gente gostava, os que a gente gostaria que existisse, e foi o que a gente seguiu. E o resto foi aprendendo na prática. Mas esse é um outro conselho que eu daria. Faça o que você consumiria. Então, tipo, você vai fazer um podcast, você tem que gostar de podcast. Não pode ser só porque, sei lá, tá na moda. Eu acho muito furado essa coisa de produzir o que você acha que as outras pessoas vão gostar. É muito difícil. Muito difícil. É muito melhor fazer uma coisa que você tem certeza de que você gostaria. Aí você tem um lugar muito mais embasado e seguro pra trabalhar. E é mais fácil de fazer autocrítica, porque você tá falando de uma coisa que você gosta, que você ouve de outros, que você gosta do modelo. Então, quando você tá fazendo e escuta depois, você consegue perceber o quanto tá bom ou não. Então você fica, não, o pessoal vai gostar. Esse pessoal que gosta dessas coisas vão gostar. E é até mais fácil lidar com as críticas. Porque elas vêm. Alguém vai falar que o que você está fazendo é uma porcaria completa. E aí, se você pensar, não, mas eu gostaria de ter ouvido, dá um alívio, dá um quentinho no coração. Acalenta, né? Você tem certeza que alguém gostaria, sendo esse alguém, no caso, você mesmo. Já é um ponto de partida. Uma pessoa tá ali. Exato. Muito bem, acho que encerramos essa primeira parte aqui que a gente tinha conversado. Muito obrigado, acho que ouvir a história de vocês é muito, muito boa, acho que é uma grande inspiração pra gente, acho que vale ressaltar isso, o trabalho de vocês desde lá de trás até hoje, acho que
são grandes inspirações mesmo para nós três aqui que estamos começando. E bora falar de basquete? E Um continuem, pouquinho? continuem. Bora falar de basquete. Vamos lá. Bora. Obrigado, Danilo. Bom, acho que para começar, a gente já falou um pouquinho antes aqui da gravação. Tivemos a notícia hoje de que KD fica no Nets ou não, né, Denis? Aí soltou a famosa nota oficial, né? Tipo, o Nets botou uma nota dizendo que Diga ao povo que fico. o Duran se reuniu com o Duran, o empresário do Duran, o Rich Kleiman, se reuniu com o dono do Nets, o Joe Tsai, a mulher dele, e o Steve Nash, que né, em teoria ele teria pedido pro Nash sair, mais o Sean Marks, que em teoria também o Duran tinha pedido para ser demitido. Todos se reuniram e num grande acordo com todo mundo, com o Supremo, com tudo, decidiram que vai ficar assim mesmo e não tem mais pedido de troca. E a gente tá focado agora em ser campeão. Depois que o Kyrie Irving já tinha dado também nota oficial dizendo que ficaria no Nets, que estava pronto para a próxima temporada. É. Então, O Nets é o time que terminou a temporada passada, então é isso. Vai ficar do jeito que tá. e aí, depois de toda essa bagunça, E agora esse é o drama, né? É, O isso quanto que eu ia um time que perguntar. não mudou, realmente não mudou. E foi Não, uma coisa não muito só rápida, isso, né? né? Porque na conversa que a gente teve antes, né? Pô, vamos, na nossa pauta, vamos falar de KD no Memphis. Não, de um dia pro outro, morreu. não, fica. Só que Acabou, não, esquece. O Danilo leu a pauta que eu passei pra ele e falou, coitado. eles pensaram. Pensaram na Não, pauta tipo, só que não. algumas horas antes. Já era. Já era. É, o que a gente tava falando, quão confiável é o Kevin Durant para você fazer uma pauta de um podcast sobre ele, né? É esse ponto que chegamos. Mas ainda falando aqui um pouquinho dessa off-season e até pegando, obviamente, ainda tem muita coisa para acontecer. Eu particularmente acho que agora com essa, de certa forma, essa novela do Durant encerrada, as coisas tendem a acontecer com mais facilidade. Mas olhando um pouquinho pro outro lado aqui, né? Não necessariamente para os grandes contenders, para os times que vão brigar pelo título, mas olhando para os times que estão num processo de reconstrução muito grande, né? OKC, Houston, Magic, e com as aquisições, né? Especialmente via draft que esses times fizeram. Queria ouvir de vocês, como que vocês enxergam esses times especialmente, futuro, até mesmo, obviamente, essa próxima temporada, acho que ainda serão temporadas de tanking quase, mas como que vocês enxergam hoje esses times? Eu acho que são times que estão numa fase que podem ser legais, o que não quer dizer necessariamente vencedoras. Mas é que tem times que entram nessa fase que a gente chama de reconstrução e você olha e fala só, não tem nada aí, né? Eu não quero ver. Eu não quero ver, Exatamente. né? Tem uns times que você fala, não quero ver esse time jogar. Que foi o Oklahoma City Thunder por um tempo aí. Agora, todos esses que você citou, Detroit, o Thunder, o Magic, o Rockets, todos têm pelo menos um embrião de um time que você fala, legal isso. Eu vi uma postagem hoje, tipo, no Twitter, que é o quinteto que pode ser o quinteto titular do Rockets, e alguém comentando, não vejo a hora de ver esse quinteto em quadra. E é só pirralhada, né? Então é o pessoal que nem quer ver o Eric Gordon lá. Troca o Eric Gordon, porque não quer. Só bota os moleque. E aí o Kevin Porter, e o Jalen Green, e o Şengün jogando de costas, e os dois novatos. E vai ganhar alguma coisa? Imagina. Não vai. Mas não são 5 jogadores promissores? A gente não sabe se todos vão dar certo. Mas são 5 jogadores promissores, então você. Quero ver. Claro. Tá legal, vamos lá. Tô pelo menos interessado. Uhum. E aí a gente vai descobrir se vai dar certo ou não. Aí é a aventura da temporada regular. Eu acho que isso vale pro Detroit, vale pro Thunder agora, porque já chegou o Josh Giddey ano passado, agora chegou o Chet Holmgren. Em alguma hora, você tem que começar a jogar de verdade, não chegar em janeiro e falar vamos descansar aqui o Shai Gilgeous-Alexander, porque, né, tá com uma unha encravada. Então, acho que são vários times que estão com uma quantidade, pelo menos, de jogadores jovens o suficiente para parecer que tem assunto, tem coisa para acontecer, tem motivos para acompanhar a temporada deles.
E são o momento ali da gente dar uma olhada nesses promissores mesmo, né? Pô, todo mundo deve estar querendo ver ali, pelo menos, como que se sai o banqueiro, o Chat ali, né? O Jaden Ivey, que foi, acho que, uma boa aquisição pro Pistons lá. Então, tipo, acho que é um momento para ver se realmente vai vingar, né? Você olha mais pelos jogadores, né? Essa turma de draft é uma turma empolgante, né? Tem gente achando que pelo menos algumas grandes estrelas vão sair, então o pessoal vai querer ver esses novatos. E é legal que são times que já tinham bons novatos acrescentando novatos, então dá uma empolgada. Me parece que são times que a maior parte dos torcedores da NBA gostaria de assistir. Tem isso, né? Tirando o Magic, mas Thunder, Pistons e Rockets são 3 times que já tiveram jogadores interessantes no último draft e que draftaram alguns dos mais interessantes agora, então já tem duplas ou as trios, dependendo do resto do elenco, que a gente quer ver e que os torcedores estão acreditando que pode ser alguma coisa. Eu acho legal quando os times jogam, que a gente sabe que vão ficar lá atrás, mas pelo menos tem isso para oferecer. Porque temos umas equipes, tipo, o Magic do ano passado, não quero ver nada desse time. A gente vê porque a gente é o nosso trabalho, né? Mas... Eu não tô acostumado a ver times em reconstrução que parecem tão divertidos de assistir e que tem tantos jogadores novos interessantes. Em geral, tem sempre uns veteranos lixo, que você tá ali. Aquele cara que você cozinhando. sabe que a qualquer momento vai ser trocado. Isso, né? aqueles contratos ruins que você tá segurando porque uma hora vai expirar. Esses não, esses são times que são realmente jovens e que podem explodir a qualquer momento. Então, E eles fizeram questão disso, né? Aqueles veteranos lixos que estavam lá, eles realmente, cara, não é aqui, não é o que a gente quer, não é o plano. E se vira, vai para outro lugar, te mando para outro lugar, arruma um time que aceita pegar o seu contrato e se vira lá, vida que segue. O nosso plano é esse. Eu ia interromper o Denis uma hora, acho que o Rockets, uma das vitórias, uma das conquistas vai ser de estatística mais bizarras da temporada. O Shingun vai bater o recorde que hoje não existe de cestas de costa da NBA, com certeza vai ser a não tenho estatística. dúvida alguma. cestas de costas, passe de costas. Eu adoraria que ele olhasse pra cesta às vezes. Eu fiquei triste porque outro dia eu retuitei lá, ele tá jogando a seleção da Turquia agora, né, nessa off-season, e deu outro passe de costas, igual ele faz todo dia. E eu só retuitei, tipo, só pra registrar aqui, porque toda vez que ele faz a gente vai lá e registra. E alguém falou, se fosse uma thread no Twitter, já estaria com não sei quantos. Eu falei, putz, no primeiro a gente devia ter feito isso. Isso, falhou. E aí toda vez a gente só ia lá e colocava mais um, porque aí no final a gente ia ter um compilado de Shengun jogando de costas. Mas agora tá tarde demais. Né? O Turco Pira, né? O Turco Pira. Turco Pira é muito sensacional. Bom, e acho que até para encerrar um pouquinho dessa parte de basquete, a gente falou muito em alguns episódios para trás, o Celtics foi vice-campeão esse ano, né, sucumbiu muito aí ao Warriors, e a gente enxerga esse elenco com as peças novas, especialmente um time muito forte. Queria ouvir de vocês o que vocês acham do Celtics para essa próxima temporada também. Um time que se movimentou, na nossa humilde opinião aqui, muito bem. E o que pode vir dos verdinhos de Boston? O time é muito forte. É o mesmo time que quase foi campeão, mais o Malcolm Brogdon, mais o Gallinari. O que dá medo na hora de falar, tipo, não tem como dar errado, é que tem sido uma constante no Celtics nos últimos 5, 6 anos. Eles têm uma grande temporada, fazendo mais que o esperado, aí todo mundo olha e fala, olha o Celtics, hein? Aí dá errado. E aí quando todo mundo fala, não deu certo não. E aí tem outra temporada que vai lá em cima, agora eles chegaram. E aí cai de novo. E acabou de ser uma temporada assim. Ninguém dava nada, entre aspas, nada no sentido de... Ninguém começou o ano falando que eles iam ser campeões. Imagina, né? De repente estavam lá na beira de ganhar, na beiradinha de abrir 3-1 na final. E agora a expectativa é, o favorito. Aliás, pelo que eu vi hoje, eles atualizaram de novo desde que o Durant falou que vai ficar no Nets. E na média lá dos sites de aposta, o Celtics é o favorito para ganhar. E eu tô com medo do que vai acontecer agora, porque das últimas vezes que eles foram os favoritos, eles não lidaram bem com isso.
É outro time, não tem mais o Kyrie Irving, mas dá um medinho. Sabe, o que me dá mais medo é quando um time dá certo, funciona, e a gente não consegue explicar o porquê. A gente não consegue entender muito bem qual foi a virada que fez o time funcionar. Porque quando você reconhece o motivo daquilo, a gente sabe se esse motivo vai se manter ou não. Se você não sabe o que aconteceu, vai saber que aquilo desmancha. Porque o Celtics era um time completamente mediano até janeiro. Uhum. Né? Tipo, Isso. Eles não pegavam nem play-in no começo do ano. Eles não estavam bem, era um time que estava definhando, com várias crises internas, várias fofocas dos problemas que eles tinham nos bastidores. De repente, eles eram a melhor defesa da NBA. Com sobra. Com sobra. Então, a gente não sabe exatamente o que foi. Tipo, teve uma guinada aí, mas o que é? Ao que ela se deve? Então, vai que essa tal guinada aí não é sustentável. Vai que na próxima temporada essa magia aí não se repete. Então, não sei, eu tenho muitas ressalvas com o Celtics. E o próprio clima deve estar bem favorável para o Jaylen Brown depois dele ter sido envolvido em todos os pacotes possíveis e imagináveis para conseguir o Durant. Né? Ele deve estar pistola, nossa. Jogador não lida bem com essas coisas, né? Ele foi pego de surpresa, né? Não foi. Foi uma resposta no Twitter depois da oferta, né? Tipo, o quê? Né? Ele. Não é como se o Brad Stevens tenha ligado pra ele e falou, então, olha. Está conversando aí. Mas ao mesmo tempo, é que é difícil pedir esse grau de profissionalismo, né, para os caras. Mas, pô, todos os times devem ter pelo menos pensado no Kevin Durant. Não, se o Jaylen Brown acha que ele é melhor que o Durant, ele come cocô, né? É doido. E pro Celtics não existe uma troca pelo Durant que não envolva o Jaylen Brown. Se você não põe o Jaylen Brown nem o Tatum, é muito pouco. E você não põe o Tatum porque, tipo, é o cara do time. Então tem que ter o Jaylen Brown. Acho que ele tem que ter essa consciência também do tipo, olha... Deveria ser lisonjeiro, né? Não tem como não me envolver. E aí, quer saber? Não trocaram no fim das contas. Fora que vem aquela discussão, né? Que inclusive vocês tiveram num episódio recente. Se fosse o contrário, se o Jaylen Brown quisesse sair do Celtics, ele não chegaria antes e falaria. Ele simplesmente falaria, olha, eu quero uma troca. Ele não teria esse pudor também de chegar a conversar antes falando, olha, veja bem aqui, tal, estou pensando em ser trocado. Vamos tentar encontrar uma coisa pacífica, né? Uma transição em conjunto. E não é nem que e nesse caso não é nem que o Celtics estava tentando trocar o Jaylen Brown. É porque o Kevin Durant estava no mercado. Não tinha como avisar antes de Jaylen Brown, porque o Kevin Durant não estava antes disponível no mercado. Né? Tipo, se o Kevin Durant não estivesse no mercado, o Celtics estaria parado, na boa. Tranquilo. Não há notícias, pelo menos, que a gente saiba, de que o Celtics foi lá em vários times da NBA perguntar o que você oferece, o que você me daria pelo Jaylen Brown? Não, eles só botaram o Jaylen Brown no meio quando envolvia o Kevin Durant. Acho que dá pra respirar fundo e lidar bem com isso. Não, né? Era pra ser normal, mas a gente estar preocupado com isso mostra como esse Celtics é meio instável. Né? Eu fico um pouco mais seguro do que você falou, porque nos playoffs deu certo. Eu entendo que foi uma coisa muito curta, assim, de meia temporada num nível altíssimo, mas como nos playoffs, contra times muito fortes, a defesa deles continuou num nível altíssimo, eu tenho, acho que pelo menos essa segurança. Tipo, acho que eles encontraram o jeito de jogar, o jeito de defender, e muito pouco provável que eles não sejam pelo menos, sei lá, top 2, top 3 de melhores defesas dessa temporada, e com isso dá pra tá no topo do leste de novo. Que tem que maneirar as expectativas, porque o Bucks não tá muito longe do topo do leste também, e o Heat pode chegar lá a qualquer momento, e o Nets tem pelo menos talento pra sonhar. No papel é só muito lindo, né? Do papel é maravilhoso. Eu acho que a NBA tá muito nivelada, sabe? Tá. Pra quem se acostumou nos anos de... Por mais que o Warriors seja campeão hoje, mas pra quem se acostumou com aquele Warriors que começava a temporada e você falava não tem o que fazer com esses caras, tem que dar um tiro neles pra parar. Na NBA agora não parece assim, não. Eu acho que tem muito time, 8, sei lá, times que você olha e fala, dá pra imaginar dando tudo certo esse time sendo campeão. O Celtics tá no meio.
Isso quer dizer que eles podem ser campeões, quer dizer que pode cair na segunda rodada? Pode também. É até cruel esperar uma final de novo deles, como se fosse obrigação deles chegar lá, né? Mas tem todas as peças para isso e se reforçaram. O banco deixou um pouquinho eles na mão, especialmente na final, e já trouxeram Brogdon e Gallinari. De respeito, assim. Não acontece, né? Como é que um time que chegou tão longe consegue tanto reforço, né? Sem perder os principais ativos, né? Exato, sem perder ninguém que eles usavam de verdade. Todo mundo que foi embora é gente que só entrava quando o jogo tava 20 pontos de diferença. Eu acho que eles são muito fortes, se reforçaram muito bem, mas eu acho que mesmo nos playoffs eles mostraram um sinal exatamente disso que vocês falaram. Vocês falaram, instabilidade. Contra o Heat, contra o Golden State. Eu acho, inclusive, que já eram... Faltava um pouco de profundidade de elenco, mas já eram, na minha opinião, tecnicamente melhores do que o Golden State. Só que o Golden State é aquele time cascudo que tá perdendo por 20 pontos e continua jogando do mesmo jeito. Tá ganhando por 20 e continua jogando do mesmo jeito. O Boston não consegue fazer isso. O Boston saía do jogo e era atropelado em determinados momentos. Então, eles oscilam muito. Eles oscilam em estilo de jogo. Eu já cansei de elogiar, caramba, como eles estão rodando a bola. Aí, de repente, eles paravam de rodar a bola e tinha um monte de jogada individual. Aí dava certo mesmo assim. Aí, às vezes, dava errado quando eles giravam a bola. Então, tipo, eu já não sei mais o que o Celtics quer ou não quer fazer. Mas é só pegar as últimas off-seasons. Você pega assim, sai da final de conferência, Celtics e Heat lá na bolha. Aí a gente sai com a impressão de que Jaylen Brown e Jason Tatum são o futuro da liga, são tipo os dois próximos grandes All-Stars da liga. Aí depois eles têm uma temporada pífia, volta. O começo da temporada passada, existia especulação de trocar tanto o Jaylen Brown quanto o Marcus Smart. Sim, E aí... Eu tava nesse bonde aí, eu tava achando que era pra trocar. E o Celtics foi ativo, diferente dessa, agora como o Denis comentou, do tipo, bater na porta e falar, o que você daria pelo Jaylen Brown e pelo Marcus Smart aqui para eu avaliar, para ver o que dá para fazer. Então, esse tipo de oscilação é tão absurda que eles mesmos fazem isso, né? Eu medi isso pela torcida, porque um dia eu tava no Twitter, acho que era na série contra o Heat já, na final do leste. E o Celtics estava ganhando algum jogo por muito, já no segundo tempo, e eu tuitei algo como se o jogo tivesse resolvido, porque tava. Não tinha mais tempo para virada. E veio vários torcedores do Celtics, não fala isso. O jogo não acabou, não dá tempo. Acabou ainda não, espera acabar. Faltam 5 minutos, o Heat botou os reservas, já esquece, relaxa. E a torcida era toda, tipo, não, porque você não acompanha, você não sabe como é que esse time... Nossa, tá boa a confiança no time. Quase a regra básica. Regra básica do futebol, né, Denis? Não grite gol antes do gol. Grita antes da hora. Você apanha na torcida se você fizer isso. Você apanha na torcida? Capaz de apanhar, viu? Nunca se sabe. Futebol não é muito... Mas, tipo, alguém vai cobrar a falta e está no meio da torcida e grita gol e não é gol? Você zicou, você não pode gritar gol antes da hora. É uma das regras mais básicas da torcida. Não é possível. Não grita gol antes da hora. Jura? Vocês atestam e dão fé? Acontece isso mesmo? Muito, Danilo. Vocês estão eu não sou o maior fã de futebol pra falar isso. Eu tô no seu barco aí, Danilo. Nossa, até porque é sabido que, de fato, influi no desfecho da jogada. Quanto mais pessoas falarem gol, menor a chance do gol. Então é por isso. A física quântica comprova. É de exatas, aí. O especialista em números que tá bancando. O Manoix, eu tenho uma estatística, né? Quantos gols não saíram com torcedores que gritaram gol antes do gol? Antes do não gol, no muito caso. mais do que quando saíram gols. Dá pra ir pros prêmios alternativos do futebol, né? Muito bem. Meus amigos, acho que considerações finais de vocês nesse episódio. Muito obrigado pelo convite. Sempre esquisito, mas divertido relembrar nossa história. E continuem, esse é o nosso conselho para todos os podcasts. Não parem, porque por algum motivo a gente não parou. Exato. E a NBA precisa de mais conteúdo, de mais gente interessada, de mais gente apaixonada. Esse é um momento que a gente tem muita gente chegando e vai ser muito legal se eles forem bem assessorados aí nessa empreitada rumo ao mundo da NBA. E como a gente falou, a NBA tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. É muito ingênuo achar que, por exemplo, a gente dá conta de cobrir a NBA. Não dá. É um podcast por semana, são 30 times jogando centenas de vezes sem parar.
tem sempre uma boa história que a gente não comenta, um bom time que a gente não deu a atenção necessária. Então, às vezes, a gente vê o número de podcasts ou pessoal no Twitter e é muita gente, parece muita gente, mas tem assunto para todo mundo. Então, boa sorte aí, continuem e quando vocês quiserem, convidem de novo. Boa. Muito obrigado. Estamos aí muito felizes com tanta gente nova produzindo conteúdo, é legal demais. Faz até a gente parecer velho. Jamais. Quando começamos era tudo mato, né? Era tudo mais. Tudo mais. Gabs, Mano Mixel, considerações finais de vocês? Cara, eu acho que só agradecer mesmo a presença do pessoal aqui, do Denis e do Danilo. Foi uma honra mesmo, como a gente comentou, foi uma das inspirações para o nosso podcast. E uma honra, obviamente, estar com vocês também, Rafael Medeiros e Michel Braga. Mano Mixel. Com certeza, estamos todos honrados. Pessoal, muito obrigado mesmo por dedicar um tempo aí para estar aqui com a gente, viu? Valeu demais. Foi muito Show. divertido. E que legal que foi a primeira vez que a gente pôde falar sobre o Kevin Durant sem ser só por especulação e fofoca. Foi um grande alívio. Que legal que rolou com vocês. Não foi à Muito toa bom. este dia, né? Foi especial, tava guardado já. Muito bom. Meus amigos, mais uma vez, muito obrigado mesmo pela oportunidade, por estarem aqui, por terem topado vir falar conosco. Aguardem o Kings nessa temporada. A gente vem com tudo. Danilo, segura. Ó, se o Kings ficar na frente do Rockets, já tá bom Que vai estar em demais. 14º. Mas é tão difícil. Dá pra 13º, 14º. Boa. Que legal, time ruim tem campeonato paralelo, né? Esse ano vai ter provavelmente vai ter o mata-mata lá, né? Vai ter a competição no meio da temporada. Então, A copinha. Ah, A eu queria muito copinha. que tivesse a Copa NBA. Copa NBA é meu sonho. Eu acho que deve ser Copa muito São legal. Paulo da NBA, né? Então, Boa. provavelmente teremos aí confrontos. Mas a era gente se isso. pega lá, né? Este foi mais um episódio do meu, do seu, do nosso Ed 3. E, Denis, eu não poderia encerrar sem o famosíssimo encerramento de vocês, por favor. Tchau, tchau! Pô. Pô, Boa.